27 de julho, sábado, ano de 2024, e um vídeo mais simples aqui para o canal, diferente dos outros que eu costumo fazer aqui, trazer para aqui, porque diferentemente dos demais, hoje eu não estou nos meus melhores dias. O meu dia não começou bem, de fato. Eu não consegui emplacar aquela rotina maravilhosa que geralmente eu emplaco, mas muitas das vezes dias ruins trazem notícias boas. Enquanto eu passava boa parte da manhã sem conseguir produzir algo muito benéfico para mim, tanto na área dos estudos, quanto no trabalho, quanto até trazendo conteúdo aqui para vocês, seja no YouTube, seja no Instagram. O que eu percebi é que dias ruins trazem notícias maravilhosas, se você olhar sob determinado ponto de vista. Dar tudo errado muitas vezes pode ressignificar algumas coisas para você. Enquanto eu viajava com minha mãe para uma cidade próxima onde eu moro, de cerca de 30 a 40 minutos, a minha mãe contava como uma certa pessoa próxima à nossa família, uma amiga, ela estava com uma série de problemas de crise de ansiedade e problemas psicológicos, ao ponto dela tomar remédio e não conseguir dormir. Passou a madrugada toda desse sábado sem conseguir dormir direito. E muitas das vezes a gente esquece o quão grato a gente deve ser pela oportunidade que temos de mudar o mundo, de mudar quem nós somos e o meio social em que nós estamos inseridos. Nós temos a capacidade de fazer algo diferente. E toda vez que a gente tiver um dia ruim, nós devemos pensar e lembrar que nós podemos mudar vidas, nós podemos influenciar pessoas, nós podemos influenciar cenários, mas tudo exige que a gente comece mudando a nossa própria vida, comece arrumando o nosso próprio quarto e não fique só reclamando do mundo, que não fique só esperando que as coisas caiam do céu. A geração que passou, a geração atual é a geração que está por vir, independente de suas dificuldades e diferenças, todas elas têm uma coisa comum: nós dependemos um dos outros dentro da sociedade. Não existe pessoa 100% independente, não existe pessoa que consiga fazer tudo o tempo todo. Você sempre precisa de uma mão de um amigo, de uma mão de um familiar, de uma mão de uma pessoa próxima, ou de uma mão de um amigo para conseguir te auxiliar em alguma coisa, em algum problema, seja financeiro, seja emocional, seja nos estudos, no trabalho. Você sempre precisa de alguém. E os dias ruins, eles meio que aparecem para que você note isso, para que você não crie uma soberba e você não crie uma ilusão de que você é independente, de que tudo na sua vida vai dar certo e que você não precisa mais das outras pessoas. É como se todas as vezes que você tem um dia ruim, uma fase ruim, é meio que acontecendo um tipo de espinho na sua carne. Você tem um espinho que está ali para te mostrar: olhe, isso aqui aconteceu, não se esqueça, olhe, você não é independente, olhe, você não consegue aprender tudo de uma hora para outra, olhe, você não consegue realizar todos os seus sonhos. E esse espinho na carne, por mais doloroso que seja, por mais que demore para cicatrizar, ele é necessário. É necessário que você tenha dias ruins para que você entenda que você não é 100% independente e que você precisa das pessoas. Você precisa entender qual é o seu propósito aqui nessa vida, mas ao mesmo tempo você tem que entender que as outras pessoas também têm os propósitos delas e cada um vai em busca da sua melhor versão e cada um vai em busca de uma vida melhor, seja lá qual método cada um utilize. Individualmente, a nossa sociedade opera de uma forma em que a gente tem grupos e cada um tenta defender as suas ideias, as suas ideologias, e acaba que em determinado momento a gente está se perdendo, a gente não sabe mais como lidar com pessoas tão diferentes. Você tem um momento histórico que talvez nunca antes fosse vivenciado, onde você pega pessoas de gerações tão diferentes convivendo mutuamente em um espaço muitas vezes limitado.
Então você pega hoje pessoas da geração de 60, 50, 60, 70, convivendo com pessoas que nasceram há 5 anos atrás, 10 anos atrás. De um lado você tem um grupo de pessoas que nasceram e não acompanharam a tecnologia se desenvolver, porque não existia na época delas. Do outro lado, crianças que nascem com 2, 3 anos já têm um celular na mão, já tem um videogame. Então você está convivendo com uma era, você está vivendo numa era, se estiver vendo esse vídeo, em que tudo é hiperconectado e as pessoas conseguem conectar as ideias dela mesmo tão distantes, seja na questão local, seja na questão temporal mesmo. Pessoas com ideias que foram construídas há 30, 40 anos atrás, convivendo com pessoas de pensamentos totalmente diferentes, que cresceram com ideologias diferentes, que cresceram num sistema político totalmente diferente. Então, a resposta final para esse vídeo é: lembre-se que dias ruins eles são necessários. São eles que vão te manter, por incrível que pareça, de pé quando você menos esperar. Dias ruins e fases ruins vão te fazer lembrar que você não é imortal, você não é invencível, você não consegue tudo o que você almeja, e isso não é ruim. Isso é bom para que você se lembre que todos têm um espinho na carne, todos têm um ponto fraco. Não existe blogueiro ou blogueira, influencer, que poste aquela vida perfeita no Instagram e que de fato viva aquilo 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Não existe essa pessoa. Essa pessoa não existe. Não existe a perfeita pessoa que consegue ser produtiva em 100% dos casos, em 99% dos casos, em 98% dos casos. Não existe. Isso é uma ilusão. Isso é algo que é criado, que é manipulado e que te influencia a acreditar que momentos ruins são piores do que realmente são. Momentos ruins servem para mostrar que você precisa entender qual é o seu espinho na carne, qual é o seu ponto fraco, qual é aquele ponto que você tenta esconder, seja nos estudos, quando você está num dia mais preguiçoso e aí você diz que não quer estudar, mas você sabe que precisa estudar. Seja quando você está no trabalho e você sabe que você tem que fazer aquele projeto, tem que fazer aquela apresentação, seu chefe mandou, mas você vai postergando e deixando para lá e não se importa, até que chega um ponto que você tem que fazer, não tem mais para onde fugir. Seja na sua família, quando simplesmente você tem que ter uma conversa dura, uma conversa séria, uma conversa que pode trazer problemas, mas você precisa sentar para resolver e você vai adiando, esperando que uma hora tudo se resolva, e não vai. Nada vai mudar se você não mudar. O tempo passa. Quando a gente estava voltando da viagem, a gente passou, né, pela estrada e teve um acidente próximo. A gente não chegou a presenciar o acidente, mas a gente viu a pessoa machucada no chão. E o que passa muito na cabeça é como dias ruins podem acontecer tão rapidamente. Aquela família podia estar tendo um dia maravilhoso, um dia perfeito, saindo para lanchar, ou saindo para passear, ou saindo para qualquer outro compromisso, e na volta aconteceu algo que pode ser até trágico para a vida deles. E o ponto que a gente não pode esquecer é isso: o caos, ele pode surgir e destruir toda a ordem da vida a qualquer momento. Não existe nenhum cenário que impeça de coisas ruins acontecerem do dia para a noite sobre nossas vidas. E a gente não pode deixar que essas coisas ruins atrapalhem quem nós verdadeiramente somos. Esse é o ponto. E eu acho que é isso que tem que ficar de mensagem. Claro que muitas das vezes esse espinho na carne pode não ser culpa sua. Possa ser que as pessoas tenham feito algo de mal para você, tenham atingido você em algum grau. Mas o que parece é que todos nós precisamos ter essa dor, seja a dor da frustração, a dor de um relacionamento que não deu certo, a dor de um fracasso, a dor de uma humilhação. Parece que todos nós precisamos de algo, de uma ferida, que nos faça lembrar que nós somos humanos,
que nos faça lembrar que nós precisamos um dos outros. E esse espinho na carne, essa ferida é que vai fazer você tomar decisões melhores, por incrível que pareça. Você vai ser alguém mais assertivo quando entender que essas feridas, essas mágoas, elas vão te ensinar coisas valiosas. Essas humilhações, esses sofrimentos te trarão aprendizados inimagináveis. Meio que não tem como você fugir disso. Uma pessoa que sofre uma questão em um relacionamento amoroso pode aprender coisas surreais de como se portar, de como se relacionar melhor, de como conviver melhor com outras pessoas. E a gente tem que levar isso como um aprendizado para a nossa vida. Aqui no canal eu foco em falar sobre psicologia, saúde mental e desenvolvimento pessoal. E é necessário que a gente cuide da nossa saúde mental. Nos próximos 10 anos haverá uma epidemia de pessoas com problemas, transtornos, doenças mentais que muitas das vezes vai ser ou subvalorizada, ou subestimada, ou superestimada. A gente vê um mundo caído em problemas, um mundo onde as pessoas, de um lado, pessoas que subestimam o poder, a questão psicológica, do outro, pessoas que superestimam ao ponto de você ver trends no TikTok, no Instagram, de pessoas que fingem ter transtornos ou problemas mentais, pessoas que fingem ter TDAH, fingem ter crise de ansiedade, crise de pânico. E as pessoas que verdadeiramente têm todos esses transtornos acabam sendo desvalorizadas, porque a partir do momento que tem pessoas que fingem esse tipo de coisa, qualquer tipo de transtorno, ela finge ter, ela não verdadeiramente vivencia aquilo, as pessoas que de fato as têm acabam sendo não levadas a sério. Acaba que as dificuldades delas se tornam meio que subestimadas pela sociedade. Isso é problemático. É ruim você ter que viver mostrando para os outros o que você é. E tendo que justificar por que você é assim, sendo que não foi uma mera escolha. O nosso espinho na carne revela mais sobre quem nós somos do que sobre o que as pessoas fizeram com a gente, mesmo que elas tenham feito coisas ruins. Viktor Frankl foi um dos poucos sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. Ele escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido. Ele era um psiquiatra e ele conviveu com inúmeras pessoas nos campos de concentração. E uma das frases mais célebres dele é, abre aspas, a vida é sofrimento e a sobrevivência é encontrar significado na dor, fecha aspas. A frase dele e o livro, por geral, é voltado para como nós podemos usar ainda a nossa liberdade para construir o mundo, construir do mundo um lugar melhor, mesmo com pessoas que vão tentar nos humilhar, pessoas que vão tentar literalmente nos matar, pessoas que vão fazer de tudo para acabar com nossas vidas ou nos colocar no patamar mais baixo possível. E a gente tem que estar preparado para lidar com esse tipo de gente e ainda assim conseguir fazer o melhor possível para construir a sociedade, construir da sociedade um lugar melhor. Esse tem que ser o foco. Eu não sei como é que você chegou até esse vídeo, não sei se você está vendo esse vídeo até o final, claro, espero que sim, mas que você se lembre que esse espinho na carne, eu não posso prometer que ele não vai doer mais, ou que ele vai passar, ou que tudo vai terminar bem, mas que de fato todos nós temos dias ruins. Todos nós temos espinhos nas carnes, espinhos que doem, que machucam, que te levam até certo ponto a questionar acerca da existência. Mas que a gente nunca esqueça que a gente tem que acreditar que não há virtude, não há nenhum benefício no nada. Não há nenhum benefício em não lutar, em ficar parado. A gente tem que acreditar que é possível fazer algo de útil mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à desordem, mesmo em meio ao mal. Ainda vale a pena fazer o que é o certo. E é nisso que nós devemos confiar, mesmo em dias ruins. Eu vou voltar para o meu dia hoje
e vou tentar fazer dessa tarde/noite a melhor tarde, a melhor noite da minha vida, a melhor tarde, a melhor noite do meu ano e ser o mais produtivo possível. Isso começa em tudo. Isso começa na forma como eu alimento, isso começa na forma como eu encaro os meus estudos, isso começa na forma como eu lido com o trabalho, isso se relaciona com os meus relacionamentos, a minha mãe, minha irmã e assim por diante. Então, esse é o vídeo e até mais.